Estamos de volta. Doutora Pérola, zelador, gerente predial, até novembro, muita gente entende que não poderia ser terceirizado. Daqui para frente, a partir de novembro, como que fica essa situação? Bom, a questão do zelador, do gerente predial, está muito inserido na discussão sobre atividade fim, que era o grande mote da terceirização, né? Essa questão só o tempo vai poder dizer. Eu acho que vai continuar o mesmo limbo jurídico. Eu acho que a partir de novembro nós vamos entrar num limbo jurídico muito grande dessas questões. Os condomínios, na verdade, evitam muito de terceirizar o zelador por ele ser o carro-chefe, ser o empregado de maior confiança. A questão de ser subordinado, né? Se fala muito. De ser... A subordinação é o seguinte, quando um zelador, ele não pode dar ordem para o controlador de acesso, mas, na verdade, para o condomínio funcionar, ele precisaria dar ordem para o controlador de acesso. Mas eu ouço muito, por exemplo, que o zelador, o gerente predial, ele é o braço direito do síndico, então não tem como ele não ser subordinado, e isso cortaria a questão de terceirização. Eu não acho que não, porque se eu contrato um prestador de serviço, é lógico que eu vou também direcionar a prestação de serviço dele, né? Mas eu acho que essa discussão de subordinação e atividade fim, o zelador é o pilar dessa atividade fim, que é condomínio, né? Sim. Eu acho que a magistratura, os juízes não gostam muito desse... Não, na verdade é o seguinte, eu realmente houve, a lei ficou mais clara, porque a outra lei que era de março, 13.429, essa lei tinha uma discussão certa se podia ou não terceirizar a atividade fim. Agora, com a reforma trabalhista em novembro, está bem claro que sim, que a finalidade é essa. Tem ainda uma questão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade ou não de terceirização da atividade fim para essas questões, para esse período anterior. Ainda não foi solucionado definitivamente lá. O Supremo, no primeiro momento, falou que não era questão constitucional e agora está falando que sim, e pode ser que isso mude um pouco de figura totalmente a situação do passado. Mas para frente, eu acredito que não tem problema nenhum, vai dar para fazer sim a tal da terceirização da atividade fim, não será esse o norte que vai demonstrar uma ilegalidade nessa terceirização, não isso. Mas sim, aí sim, a subordinação, questão da ordem que a Pérola estava falando, que é, ele está sujeito diretamente à ordem do síndico, sim, o zelador. Porque quando o próprio condomínio, o próprio representante é que dá ordens para ele, é que cobra presença, é que faz justificação de ausência, entre outras situações, ou pode até aplicar penalidade, quando começa a fazer isso, ele quebra o norte da terceirização, que é que uma empresa especializada cuide daquela parte. É isso. Eu acho que no âmbito do condomínio é muito complexo essa questão da terceirização, porque você acaba... A terceirização, só para você entender como funciona no dia a dia, porque a gente vê isso todo dia no seu trabalho. É uma empresa que tem um escritorinho alugado, que no máximo tem um computadorzinho e uma linha telefônica instalada. Se bobear, ele ganhou uma licitação, estou falando já de fazenda pública, com o menor preço. Ou seja, ele já põe um preço que ele não vai conseguir cumprir norma trabalhista nenhuma, e o empregado fica sem receber, a fazenda pública ou a população sem o serviço bem prestado, e lá vai outras pessoas, trocam uma nova licitação, uma nova empresa. No condomínio, trazendo para o condomínio, tem que tomar muito cuidado com isso. Nós tivemos casos de pequenas empresas que são assim, e já tivemos casos de grandes empresas, com 20 mil, 10 mil empregados. Você achava que aquela empresa era super sólida, e na verdade ela era sólida de nada, porque pessoas que só intermediam, façam intermediação de mão de obra, ela não tem patrimônio nenhum. O que ela tem, o patrimônio dela são os clientes, os contratos. Sim. Na medida que os contratos vão sendo rompidos, ela não consegue pagar mais ninguém. E aí acaba sobrando para quem pagar? O condomínio. Então quem faz esse tipo de coisa, fora a troca que pode ser feita imediatamente. Imagina só, você tem um zelador e amanhã vai vir outro zelador. Na semana que vem outro zelador. E você, em tese, fala, eu não posso exigir a pessoalidade somente daquela pessoa. Senão eu vou dar mais um problema de fraude na terceirização. Eu posso ter a troca. Essa é a finalidade. Sim. Inclusive, quando ele sair em férias, eu vou mandar o outro zelador para ficar no lugar dele. Só que isso tem um problema de segurança no condomínio, tem um problema de aquilo que a gente chama de vestir a camisa, ou seja, aquela pessoa que está empenhada para desenvolver bem, atender bem as pessoas. Quando você pega o terceirizado, ele está numa hora, no outro, no posto de trabalho, uma empresa mandando ele para
Né? Aqui em São Paulo, você consegue fazer um deslocamento de 2 horas de um lado para o outro de um posto de trabalho. Então o cara fica infeliz, trabalha ruim. E isso tudo reflete em quem recebe o serviço. Então acho que é importante que o síndico não veja só a questão legal ou a assembleia do condomínio, que ela veja também se isso vale a pena no que diz respeito a, vamos dizer assim, a incorporação, ao atendimento daquela pessoa e do que o condomínio funcionar espera. Bem, né? Funcionar bem. Lembrando só que alguns condomínios, por um período, começaram a se valer de cooperativas, que era a fraude das fraudes das fraudes. Eu acho que deve ter visto essas coisas. Sim. Que não há como ter cooperado. Sim. Trabalhando em condomínio, e peguei muitas ações nesse sentido. Porque, na verdade, é uma atividade empresarial de arregimentar mão de obra, né? Então, tem uma... Só para a gente voltar aqui no começo da pergunta, então até novembro, se eu entendi, vocês entendem que essa situação de terceirizar o zelador, o gerente predial, pode haver complicação judicial e deve haver. E a partir de novembro, vocês entendem que não deve mudar muito essa situação, por conta da ordem direta e do cargo de confiança. Exato. E do braço direito nesse sentido. Exato. Correto? E não recomendo também. Eu acho que o zelador, do ponto de vista prático, aí é meu lado síndica falando, né? Sim. Eu acho que ele é o principal ali do condomínio, é o que faz, principalmente os condomínios que não tem o síndico profissional. Ele é o que faz aquela máquina funcionar. Então não dá para ser alguém que não vista a camisa. Eu sempre digo que ele é a continuação do síndico, né? Ou ele é o síndico, porque o síndico não está ali no dia a dia. O síndico às vezes é aquele que foi escolhido na assembleia, ele não queria ser síndico, é o único que sobrou, e o zelador é o principal. Vamos lá para as perguntas dos internautas. Vamos para a tela. A Catarina Moraes, do Rio de Janeiro, pergunta: podemos considerar um avanço à reforma trabalhista? Uma atualização da realidade? Doutora? Eu acho assim, primeiro tem que se pontuar que não é que a coisa está parada desde a criação da CLT. É lógico, aquele discurso que ela é baseada numa carta de Mussolini, toda essa história. Mas houveram avanços, inúmeras súmulas, tudo foi se aperfeiçoando. E a própria sociedade mudou. Você pegava um empregado totalmente desinformado, que no momento da demissão, ele já assinava o pedido de demissão em branco. Aqui em São Paulo, eu acho que cada vez menos isso foi diminuindo. A internet, informações. É uma atualização da realidade? É também, né? Que vai se colocar às claras situações que já aconteciam debaixo do pano. Ótimo. Vamos para a segunda pergunta. O José Ferreira, de Porto Alegre, pergunta: quais os direitos o trabalhador perdeu com essa mudança? Vocês percebem que as perguntas são... Parece, eu fiz uma brincadeira anteriormente em alguns veículos, que parece que hoje a gente está falando de Corinthians e Flamengo, né? Um lado entende que é uma coisa maravilhosa e o outro entende que é a pior coisa do mundo. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre... Eu queria posicionar que essa história de... Estão falando tanto de modernização, mas nós estamos num país que ele não está bem modernizado. Quando a gente está falando de capital de São Paulo, é uma coisa. Mas quando a gente vai embora, sai para o interior do Brasil, para o Brasilzão, que nós somos do tamanho de um continente, não é bem isso que acontece. O problema de chamar tudo modernização não são esses casos que vem no dia a dia o pessoal falar internet, teletrabalho. Não é isso que causa problema todo dia. O que causa problema todo dia é o porteiro, é o faxineiro, é o vigilante. E esse pessoal tem uma proteção diferenciada na legislação justamente em razão dessa diferença do poder econômico. Então essa é uma dificuldade grande. Quando ela perguntou, então, quais são os direitos que os trabalhadores perdem, eu posso dar um claro. Por exemplo, a Constituição garante horas extras, que é adicional de 50% no mínimo, a partir da 8ª diária e 44ª semanal. Quando vem a lei e cria vários tipos de banco de horas, compensação de horas, mensal por acordo escrito, ou então o banco de horas anual também, no caso com a participação do sindicato, o que ela está falando para o trabalhador você vai trabalhar a mais do que o limite que a Constituição te assegura, sem receber adicional por isso. Esse é um grande parâmetro de perda. Podemos falar também a questão, por exemplo, das férias parceladas. Eu sei que no dia a dia isso acontece, né? Nós sabemos, por exemplo, o servidor público tem essa possibilidade de parcelar 3 vezes ao ano, né, as férias. Quando você traz isso para o empregado, a gente percebe
que a rigidez mental e física do trabalhador, essas férias não foram porque é muito legal. Eu sei que é ruim para o empregador, para a empresa, para a atividade empresarial, mas para o empregado, essa restauração da rigidez física e mental que umas férias grande faz, é necessário para que ele, tal qual o descanso semanal remunerado, ele possa trazer força de trabalho suficiente para o resto do ano. Quando você picota isso, que é o problema, o que nos vê, né, a magistratura vê, muitas pessoas que são contras a esse tipo de ideia, é que nós vamos possibilitar aumento de doenças ocupacionais. Nós somos os campeões do mundo por muito tempo, por muitas décadas. O Brasil foi campeão do mundo de acidentes do trabalho e a gente acha que isso pode de novo trazer. Daí que não é uma mera questão de tipo ideologia, mas sim de olhar o trabalho humano como não sendo mercadoria. Não é aquele, enquanto serviu, eu uso, agora que não serve mais, acaba. Quando a gente fala de trabalho humano, a gente tem que entender que atrás de papel, processo, atrás de um contrato, existem vidas. Não existe só atividade econômica. E o equilíbrio, eu acho que a sociedade nova aí com a reforma trabalhista é tentar falar assim, olha, calma, essa disparidade existe, em algumas situações são mais graves e a gente precisa equilibrar isso. E eu acho que o importante é estar aberto para uma nova visão de direito do trabalho, mas também sabendo que continuamos sendo, infelizmente, um país em desenvolvimento, para não falar subdesenvolvido. Fazendo uma brincadeira que eu fiz anterior da questão de Flamengo e Corinthians, na verdade, então, nem os flamenguistas nem os corintianos têm razão. Na verdade, existe pontos positivos e pontos negativos dentro dessa reforma. Eu acho que esse é o principal ponto, talvez, da análise. No meu ponto de vista, não sei o da Pérola, ela vai poder falar, existem coisas assim que eram necessárias fazer, algumas a Justiça do Trabalho, principalmente aqui em São Paulo, já estava aplicando, já estava fazendo, razão de abuso, de aventuras jurídicas. Nosso tribunal aqui ele é visto em São Paulo como um tribunal que é mais rígido no que diz respeito à legalidade, diferente de outras interpretações de outros tribunais, não sendo um demérito nenhum, mas essa visão mais positivista, que a gente chama legalista, aqui em São Paulo ela realmente já prevalece. Quando sai da capital para outros tribunais, aí modifica um pouco. É importante, doutor, falar isso porque a gente está para todo o Brasil, é importante ter essa noção de que algumas regiões interpretam de formas diferentes ou de forma menos rigorosa, talvez, em alguns pontos. É que cada tribunal estabelece algumas coisas, por exemplo, em relação a honorários periciais. Aqui em São Paulo, o empregado, no momento da audiência, por exemplo, ele tem muita ciência de que se a perícia, por exemplo, por insalubridade for negativa, se ele tiver algum crédito a receber, esse valor desses honorários periciais vão ser descontados desse crédito dele. Então, essa noção da justiça gratuita, ampla, aqui em São Paulo já tem os seus limites. E isso já é um avanço no equilíbrio das relações. E lembrando muito disso que ele falou, que nós estamos aqui conversando no universo São Paulo. Existe muita região norte e nordeste onde se fala de trabalho escravo ainda. Sim. A realidade é outra. A realidade é outro mundo. Eu é que para o nosso, desculpa interromper, é que para o nosso tema principal, que é condomínio, eu acho que foge um pouco a reforma trabalhista, obviamente que ela não está focada em condomínios. É uma parte da reforma trabalhista. Mas existem problemas como o trabalho escravo, que é um absurdo que ainda exista no século XXI, alguma coisa nesse sentido. Mas eu concordo contigo que não é a história do Flamengo e Corinthians. Realmente existem meios do caminho aí que vieram... E o tempo dirá, né? O tempo dirá como a sociedade vai se portar referente a essa nova legislação. Vou fazer uma interrupção e para o quadro Síndico de Sucesso e a gente já volta. A sindicância profissional já é, na verdade, o futuro, né? Consegue oferecer para os condôminos uma gestão totalmente profissional que jamais um síndico morador conseguiria trazer. Fui procurar o primeiro curso, que é um curso de iniciante, gostei muito, e o especialista te abre muitas portas porque te dá uma tranquilidade de conhecimento muito grande. Eu tenho 7 condomínios. Hoje a marca Mr. Síndico pretende ser o melhor produto de sindicância profissional existente no mercado. O síndico precisa, para ter sucesso, na verdade, transparência, rapidez e atendimento ao morador. Minha dica seria: se aproxime de prestadores de serviços de qualidade e específicos de condomínio. Fiz uma pesquisa no mercado, questionando alguns dos prestadores de serviço, alguns parceiros que eu tinha, e todos eles foram unânimes. Me disseram que a Garbor era a melhor
escola de síndico profissional que existia no mercado. Gostei muito e hoje sou um síndico especialista formado pela Garma. Estamos de volta. Normalmente o programa terá 2 blocos, mas o tema é muito relevante e os convidados muito especiais para a gente deixar de fazer algumas perguntas e deixar de abordar alguns temas. Então, iremos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco.